Dando continuidade à resolução do exercício número 9, aqui eu vou resolver alguns itens envolvendo radicais. O primeiro, eu quero que vocês observem bem o índice. O índice é 2, o que implica uma raiz de índice par. Lembre-se que só é possível calcular raízes de índice par se o radicando for positivo. Isso é uma exigência. Obrigatoriamente eu só consigo calcular raízes quadradas de números positivos. Isso vai interferir no domínio da função. Então, para calcular o domínio, eu vou impor que 2x menos 1 seja maior ou igual a zero. Se essa resposta for negativa, repito, não existe a raiz quadrada de números negativos. Existe de números positivos ou de zero. Bom, finalizando, vou passar o 1 para o outro lado, positivo, e esse 2 dividindo, multiplicando para o outro lado, dividindo. Portanto, o domínio dessa função são todos os números desde que ele seja maior ou igual a meio. Bom, agora eu vou resolver a equação. Mas pensa comigo. Bom, eu já estou exigindo que o valor interno seja positivo, ou zero. Se eu calcular a raiz quadrada de um número positivo, a resposta é positiva. Se eu calcular a raiz quadrada de zero, a resposta é zero. Se eu tentar calcular a raiz quadrada de um número negativo, não existe. Então, observe agora o valor que se encontra fora da raiz. Será que é possível que a raiz quadrada dê um resultado negativo? Impossível. Que isso significa o quê? Que a solução é o conjunto vazio. Não tem o que resolver nessa equação. Calculamos o domínio, que é a imposição dada para que a gente possa calcular uma raiz, mas gerar uma resposta negativa, impossível. Por isso a solução será o conjunto vazio. Vamos agora para o item L. Mais uma vez, temos uma raiz de índice par. E só existe raízes quadradas de números positivos. Portanto, 4x mais 5, obrigatoriamente aqui dentro. O resultado tem que ser positivo ou zero. Bom, vamos jogar para lá o 5. Ele vai para lá menos 5. Agora vou jogar o 4 que está multiplicando, dividindo. Menos 5 quartos. E já vou escrever o domínio. É qualquer valor desde que este valor seja maior ou igual a menos 5 quartos. Bom, agora que eu vou resolver a equação. Vamos lá? Bom, para resolver essa equação, obrigatoriamente, esse resultado de fora também tem que ser positivo. Só existe raiz quadrada de números positivos, como a gente viu aqui. Então eu não consigo calcular a raiz quadrada de número negativo. Então isso é uma imposição. Além disso, a resposta da raiz tem que ser positiva. Não tem como. Se for produzir uma resposta negativa, a solução é o vazio. Então existe uma segunda imposição. Esse resultado também tem que ser positivo. Então, 2x mais 3 também tem que ser maior ou igual a zero. O 2x tem que ser maior ou igual a menos 3. E o x tem que ser maior ou igual a menos 3 meios. Bom, então na verdade, eu fui até um pouco afoito quando escrevi o domínio. Porque o domínio tem que satisfazer as duas imposições ao mesmo tempo. As duas. Ao mesmo tempo, tem que ser maior ou igual a menos 5 quartos, que é menos 1/25. E ao mesmo tempo, tem que ser maior ou igual a menos 1,5. Cá entre nós, gente, tudo que é maior ou igual a menos 1,5 automaticamente também não será maior ou igual a menos 1/25? Então, neste caso,
não há necessidade de eu escrever que o domínio é x maior ou igual a menos 5/4, porque como ele tem que satisfazer também a próxima informação, basta escrever essa. Uma forma de visualizar melhor isso é por meio de uma reta, da seguinte forma, ó. Só é possível calcular raízes quadradas de números positivos. Para isso dar positivo, o resultado tem que ser maior ou igual a menos 5/4. Então deixa eu escrever aqui, ó. Menos 5/4, que é menos 1,25. A igualdade significa bolinha fechada. E o meu desejo é que esse resultado seja maior. Maior é para a direita. Só que ao mesmo tempo, a resposta de uma raiz tem que ser positiva. Eu não consigo calcular raízes quadradas e produzir uma resposta negativa. Ou seja, para isso ser positivo, tem que ser, deixa eu escrever o menos 1,5, maior ou igual. Bom, como tem que satisfazer os dois ao mesmo tempo, isso e isso, se ele for maior que menos 1,5, já compreende a reta de baixo. Por isso que o resultado final será maior ou igual a menos 1,5. Então, deixa eu alterar aqui o domínio, vai ser x maior ou igual a menos 3/2. Ok? Se eu deixasse só isso, seria incompleto. Nesse caso, quando eu risco as duas retas, o que me interessa é aquela que satisfaz tudo ao mesmo tempo. Satisfazendo a segunda, já satisfaz a primeira. Bom, então, consertamos o domínio, maior ou igual a menos 3/2, ok? E agora, vamos lá resolver essa equação. E, gente, para resolver essa equação não tem outro recurso senão elevar ao quadrado. É o único jeito da gente sumir com uma raiz, é elevando ao quadrado os dois lados. Bom, vamos lá. O quadrado cancela com a raiz, sobra 4x mais 5. E do outro lado, eu vou elevar o 2x mais 3 ao quadrado. Vamos ter 4x mais 5. E aqui eu vou aplicar binômio. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Mais o quadrado do segundo. Organizando a equação, vou jogar o 4x para cá subtraindo, vai dar 8. Vou jogar o 5 para cá subtraindo, vai dar 4. Vamos igualar então isso a 0. Bom, vamos tentar resolver essa equação? Bom, posso facilitar um pouquinho a nossa vida dividindo tudo por 4? Dá para dividir todos os valores por 4, não dá? Então ficaria x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Vou agora aplicar a nossa famosa cruzadinha. Produtos que dá 1, 1 e 1. Produtos que dá 1, 1 e 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Soma dá 2, bateu. Então a fatoração seria x mais 1 e x mais 1. Mas eu não quero fatorar aqui, eu quero resolver a equação. Então a equação que eu vou resolver é essa daqui, ó. X mais 1 igual a 0. Como a de baixo é a mesma, basta resolver uma delas. Então fica x igual a menos 1. A pergunta é se isso satisfaz o domínio da nossa função. Satisfaz ou não? Ah, satisfaz. Se o x for igual a menos 1, então ele está dentro do domínio. Pode ver que o menos 1 está aqui dentro. Então ele satisfaz o domínio da função. O que implica, então, que nessa letra L, o conjunto solução é o menos 1, porque vai satisfazer o nosso domínio. Deixa eu aproveitar que eu ainda tenho espaço nessa folha e agora vamos continuar a nossa resolução, ok? Bom, vamos lá. Vamos agora para o item M. Esse item M, temos uma raiz cúbica. Não sei se você vai se lembrar, mas eu posso calcular a raiz cúbica de números positivos? Posso. E a resposta é positiva. Posso calcular a raiz cúbica de números negativos? Posso. E a resposta é negativa. Então não tem uma obrigatoriedade de sinal, igual na letra L. Ah, uma raiz quadrada só existe se ela for positiva. Mas a raiz cúbica não, ela existe para qualquer sinal. Então,
Aparentemente o domínio é os reais, porém tem um pequeno detalhe que precisamos levar em consideração. Qual o detalhe, professor? O detalhe que não existe divisão por zero. É a única coisa. O problema não é que está dentro de uma raiz cúbica. O problema é que aqui é uma divisão. E numa divisão, obrigatoriamente, o denominador tem que ser diferente de zero. Portanto, esse nosso x tem uma imposição. Ele tem que ser diferente de menos 2/7. Então, o domínio é qualquer valor que eu imaginar, mas desde que esse valor seja diferente de menos 2/7. Fora isso, está tudo tranquilo. Agora, vamos resolver? Se fosse igual à letra K, que fosse uma raiz quadrada, aí não teria como a resposta da negativa. Mas raiz cúbica tem, gente. Raiz cúbica de negativo dá negativo. Então dá para resolver essa equação. Basta nós elevarmos os dois lados ao cubo. Vamos lá? Se eu elevar o cubo, vou cancelar com a raiz. Então nós vamos ter 5x menos 1 dividido por 7x mais 2 igual a, eleva ao cubo. Menos ao cubo é o menos e 3 ao cubo é o 27. Pronto. Elevei ao cubo os dois lados. Vou passar esse aqui para o outro lado multiplicando. Fica 5x menos 1 igual menos 27 vezes 7. Vamos começar fazendo este produto, que vai dar 189x. E 2 vezes 27, aí é fácil, 54. Vou jogar o 189 para cá, somando 5, dá 194. O menos 1 somando, vai dar menos 53. E o valor de x será menos 53 sobre 194. É importante ressaltar que esse valor é diferente de menos 2/7, que é a única imposição. Então, quando for uma raiz cúbica, a gente relaxa. Existe raiz cúbica de positivo ou negativo. O único problema é que aqui tinha uma divisão. Se não tivesse uma divisão ou variável no denominador, o domínio seria os reais. Então, conjunto de solução, menos 53 sobre 194. Antes de dar continuidade e resolver mais um item, porque cabe aqui na nossa folha, eu queria voltar ainda para o item L e fazer uma pequena correção. O domínio teria que satisfazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porém, eu havia dito que tudo que é maior que menos 1,5 automaticamente vai ser maior que menos 1,25. Isso está correto. Porém, a resposta final não é aquela maior, mas é que satisfaz as duas ao mesmo tempo. Então, se eu observar, esse pedaço aqui, que satisfaz a segunda condição, não satisfaz a primeira. Então, ele deveria ter sido ignorado. Então, o que vale é o que satisfaz os dois. Portanto, o domínio seria maior que menos 1,25. Até porque, se eu encontrar um valor dentro desse intervalo, ele não satisfaz a primeira, então quando eu colocar dentro da raiz, vai gerar um valor negativo. Então o domínio estava correto, viu, gente? Era x maior ou igual ao menos 5/4 mesmo. Ok? Então, deixa eu deixar um pouquinho mais claro. Quando você tiver duas imposições, raiz quadrada de um número igual a um número, eu devo verificar as duas ao mesmo tempo. Bom, se a primeira quiser uma determinada região e a segunda uma outra região, a resposta final será aquilo que satisfaz as duas ao mesmo tempo, seria essa daqui. Então, deixa eu corrigir aqui, o domínio vai ser maior ou igual a menos 5/4. Isso não vai interferir no conjunto solução, ok? Bom, para que isso fique melhor, para que não fique com dúvidas, que tal nós resolvermos também o item N? Porque o item N também nós vamos ter um caso bem semelhante. Olha lá, raiz quadrada de 3x menos 2 sobre 4, exagerei aqui na raiz, tá? Igual a 2x menos 16 sobre 7. Então, vamos finalizar aqui com o item N e esclarecer qualquer dúvida. Bom, deixa eu começar com a primeira condição. A primeira, hein, gente? Obrigatoriamente esse resultado tem que ser positivo. A raiz é quadrada. Só existe raiz quadrada de números
positivos, maior ou igual a zero. Então vamos lá. Passo 4 para o outro lado multiplicando, 4 vezes 0 é 0. Vai sobrar 3x menos 2 maior ou igual a zero. Passo 2 somando. Deixa eu ver se está dando para enxergar na folha, está. E o x tem que ser maior ou igual a 2/3. Vou agora para a segunda. Só é possível calcular a raiz quadrada se a resposta dela der positiva. Impossível uma raiz quadrada gerar um resultado negativo. Por isso que esse resultado aqui também tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Também vou passar o 7 para o outro lado multiplicando. 7 vezes 0, 0. Vou passar agora o 16 somando. E o 2 dividindo. Vai ficar x maior ou igual a 8. Agora vou analisar as retas, ok? A primeira reta, o x tem que ser maior ou igual a 2/3. 2/3 é 0,66, só para visualizar. 0,66, bolinha fechada. Maior é tudo que está à direita dele. Ao mesmo tempo, o x tem que ser maior ou igual a 8. Ora, se o x tem que ser maior ou igual a 8, qual vai ser a região final? Vou até mudar a cor. Essa caneta aqui perdeu a cor. É aquela que satisfaz tudo ao mesmo tempo, para que seja positivo dentro e ao mesmo tempo positivo fora. Essa região aqui, ó, do 2/3 até o 8, satisfaz a de cima, mas não satisfaz a de baixo. Depois do 8, satisfaz as duas. Então, fechamos o nosso domínio. Qual vai ser o domínio? Vou escrever aqui, para ter um pouquinho mais de espaço. X pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a 8. Agora, eu aproveito para resolver a nosso sistema, equação, elevando ao quadrado os dois lados da igualdade. Gente, já vou ter que elevar, senão não vai ter espaço. Quadrado corta com a raiz, 3x menos 2 sobre 4, e aqui eu vou elevar ao quadrado. Bom, deixa eu começar o denominador, para dizer que eu não esqueci dele. 7 ao quadrado, 49. Agora eu vou elevar o numerador. 2x ao quadrado é 4x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 16 é 64. E 16 ao quadrado será 256. Vou tirar o mínimo dos dois lados, como 49. Nem vou tirar o mínimo, vou multiplicar em cruz, acho que é mais fácil. Começar multiplicando aqui, ó. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 64 vai dar 256. Agora 4 vezes 256, que vai dar 1024. Agora vou multiplicar 49 vezes 3, é 147x. 49 vezes 2 é 98. Deixa eu copiar isso aqui. Jogar o 147 para cá negativo. Então vou juntar o 256 com 147. O resultado é 403x. E por fim o 98, que vai vir somando esse 1024, que vai dar 1122. Agora vamos ter que resolver essa equação, tá? Aqui vai ser complicado fazer pela cruzadinha, hein, gente? Deixa eu fazer por Bhaskara rapidamente. O delta vai ser b ao quadrado. Eu já vou elevar isso aqui ao quadrado. Estamos com pouco espaço. B ao quadrado, que dá um número gigantesco, 162.409, menos 4 vezes A vezes C. 4 vezes 16, vezes 1.122. E vai dar 71.808. Vamos subtrair 162.409 dessa resposta. E o delta, então, vai dar 90.601. Bom, vamos lá. As raízes serão menos b, mais ou menos raiz desse delta. Quanto que dá a raiz desse número gigantesco? Puxa, dá a exata, dá 301, hein? Tudo dividido por 2 vezes a.
2 vezes 16, 32. Como a resposta tem que satisfazer o domínio, que é maior do que 8, então nem adianta, né, eu imaginar que as duas respostas vão valer. Eu vou fazer elas aqui, tá, gente? A primeira, 403. Vou somar com 301 e vou dividir a resposta por 32, vai dar 22. E agora a segunda, vou pegar o 403 e subtrair de 301, que dá 102, e dividido por 32 vai dar 3,1875. Porém, como eu disse, que tem que satisfazer o domínio, 22 é maior do que 8, mas esse 3 não é. Então o conjunto solução será exclusivamente o 22. Bom, algumas ressalvas para a gente finalizar o vídeo. Se for raiz quadradas, muito cuidado. Só existe raiz quadrada de números positivos. Então já impõe isso de cara. Tem que a resposta dar positiva. Se for um número fora, certifique-se que ele é positivo. Se for negativo, a solução já é o vazio. Se for positivo, dá para resolver. Mas e se tiver uma variável fora? Então a resposta também tem que ser positiva. Monte as duas retas, uma para cada caso, e vê aquilo que satisfaz os dois ao mesmo tempo. Esse será o domínio da função. E se for raiz cúbica, relaxa, existe raiz cúbica de positivo e negativo. Então, se não tivesse variável aqui embaixo, o domínio seria os reais. Como tinha, o domínio tinha que ser esse valor diferente de zero. Pronto. Aí montei e resolvi em todos os casos. Raiz quadrada resolve elevando ao quadrado e raiz cúbica elevando ao cubo. Chegou na resposta, vê se ela satisfaz o domínio. Satisfez, vai ser o conjunto solução. Ok? Então, uma grande aula sobre equações irracionais.